encontro diário sobre saúde começa agora. Está no ar Mistérios do Corpo. E você com certeza já deve ter ouvido falar em leucemia, uma doença cercada de mitos. Em alguns casos, pode ser uma lição de vida e de superação, como é o caso do estudante Marcelo, que nós vamos conhecer agora. Os primeiros sintomas que a leucemia provoca são cansaço físico, dores nos ossos e nas articulações, tontura, anemia e muitas manchas na pele. Foram justamente as manchas que acusaram a doença no estudante de direito Marcelo Goulart, de 21 anos. Começaram a aparecer essas pintas que eu tenho no rosto, daí eu fui num dermatologista. Daí, inicialmente, ele achou que era uma alergia. Depois de umas 2 semanas assim, eu percebi que surgiram alguns carocinhos no meu braço. Daí voltei lá no dermatologista e ele já achou que era alguma coisa estranha e pediu um exame de sangue. Sem doador compatível na família, Marcelo teve que procurar o REDOME, o Registro Nacional de Doadores da Medula Óssea. Depois de muita espera, veio a boa notícia. Se não fosse esse doador... talvez eu não estaria aqui agora. Eu agradeço muito ele, espero ter uma chance de conhecê-lo. Alguém que eu nem conheço salvou minha vida hoje. O processo cirúrgico do transplante lembra uma transfusão de sangue. As células do doador vêm em uma bolsa e são injetadas em uma das veias do paciente para reconfigurar as defesas do organismo. A célula, ela tem a capacidade de ir em direção aos ossos, aonde ela se introduz na medula óssea e começa a proliferar uma nova medula óssea. O transplante de medula óssea, cordão, célula tronco periférica é um processo. Ele não é, por exemplo, um ato cirúrgico, como é, por exemplo, você tira um coração e põe no outro. Aliás, nós hematologistas odiamos o termo transplante de medula óssea. Nós preferimos o termo terapia celular. Pois é, como a gente viu na reportagem, simples manchas na pele podem ser sinais de alerta. Mas como identificar a doença? Será que o transplante é a única saída no caso de leucemia? E ainda fica a questão, nos dias de hoje a doença ainda faz muitas vítimas? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu converso com a hematologista do IPC, Instituto Paulista de Cancerologia, doutora Ana Cristina Cardinali. Olá, doutora. Olá, seja bem-vinda ao Adriana. programa. Muito obrigada. Bom, antes até da gente começar a falar sobre leucemia, uma coisa que me marcou muito aí nessa reportagem foi a frase do menino, né, dizendo, uma pessoa que eu nem conhecia salvou a minha vida. Isso chega até a emocionar, gente. Chega mesmo. A senhora trabalha com isso há quanto tempo? Eu trabalho com isso há 6 anos. E ainda se emociona? Com certeza, todos os dias. Todo dia ali? Todos os dias. E ainda tem histórias de vida, de superação? Tem histórias fantásticas mesmo. Todo dia a gente vê histórias assim, maravilhosas, inclusive. Tem tudo, né? No nosso dia a dia tem tudo. Tem as histórias muito tristes, mas realmente tem todas as pessoas que, mesmo quando o tratamento não dá certo, todas as histórias são de superação, todas. E a gente se pergunta, às vezes, né, de onde é que vem essa força da pessoa acreditar que vai melhorar. Mesmo. Pessoas tão jovens, como a gente viu aí na reportagem. É verdade, as próprias pessoas tiram forças, elas nem imaginavam, todos nós nem imaginamos que temos tanta força assim. Nessas situações é que isso se aflora na realidade. Nessas situações realmente as pessoas se superam mesmo. É um exemplo, né, para quem tem alguma outra doença e para quem tem aqueles probleminhas mínimos. Exatamente, que a gente às vezes faz uma tempestade num copo d'água. Mas enfim, para a gente entender melhor, o que é exatamente a leucemia? A leucemia basicamente é um câncer do sangue, quer dizer, existe uma célula na nossa medula óssea que é a produtora do sangue, a medula óssea é a fábrica do sangue. Existe uma alteração no nosso genes que transforma uma célula específica que vai formar um clone, quer dizer, ela só vai formar uma célula maligna, especificamente maligna. Essa célula maligna toma conta da medula óssea e as outras células não conseguem serem produzidas na realidade. Então você tem uma célula maligna tomando conta de todo o sangue na realidade, isso que acontece. Isso é um câncer, né? Um câncer no sangue? É um câncer no sangue. O que é que causa essa câncer no sangue? Então, a gente não existe uma causa específica para a leucemia, não se tem, infelizmente, na prática da hematologia, principalmente nas leucemias, não existe
nenhum fator especificamente causal. Não, você fumou muito, por isso você tem leucemia, você comeu você só come... coisas gordurosas? Exatamente. Não é como o câncer de pulmão? Não tem nada relacionado especificamente com a leucemia. O que a gente sabe é que existem alterações genéticas que podem fazer, que podem proliferar essas células no organismo. Então, a gente hoje em dia, a medicina, principalmente no campo da hematologia, avançou muito. Então, o que a gente tem é isso. A gente já conseguiu descobrir várias alterações genéticas que levam à leucemia. O que se tem hoje em dia é muita gente pesquisando, muita pesquisa em cima disso para se ter um tratamento mais específico, para se ter um tratamento em cima das lesões genéticas especificamente. E isso a gente sabe que até alguns anos atrás, a gente, quando falava em leucemia, já era praticamente uma sentença de morte, né? E esse quadro mudou. A sobrevida aumentou, as chances de cura também aumentaram? Aumentaram muito. Realmente, antigamente a leucemia era a mesma coisa que morte. O diagnóstico era esse. Hoje em dia a gente tem um prognóstico muito melhor. Como a gente tem a gente consegue fazer mais diagnóstico e a gente consegue essas especificidades na leucemia. Então a gente tem tratamento, já existem alguns tratamentos mais específicos mesmo em alguns tipos de leucemia que prolongam a vida do doente e existe cura para a leucemia. A gente consegue falar em cura para algumas leucemias, inclusive. Quais são as chances de se curar? De se curar, assim, na realidade, a chance de curar depende muito da lesão genética que o paciente apresenta. Então, as chances de um paciente que tem um bom prognóstico, quer dizer, que tem uma translocação favorável, são grandes, até de 70% a 80% de chance de cura. Essas são as chances para o paciente que tem o que a gente chama de prognóstico favorável, quer dizer, uma evolução favorável. A gente sabe se a evolução vai ser favorável ou não através desses exames genéticos. Agora, vamos pegar o exemplo do Marcelo, que a gente conheceu aí na reportagem, um menino, se não me engano, 21 anos. Enfim, ele está em recuperação, teve um transplante de medula óssea. Como é que vai ser a vida dele daqui para frente? Dá para ter uma vida normal? Dá para ter uma vida normal, mas não no início. O pós-transplante, o pós-transplante é bastante complicado, você tem várias restrições, as idas ao médico são frequentes mesmo, chegam a ser quase todos os dias, inclusive no início do pós-transplante, porque você continua em tratamento. Na realidade, tem que se usar vários medicamentos para evitar rejeição. E o acompanhamento, teoricamente, a gente fala em cura depois de 5 anos que você está livre de doença. E não teve nenhuma recaída? E não teve nenhuma recaída. Pode acontecer também? Pode acontecer, mesmo após o transplante, pode acontecer. O transplante tem uma chance grande de cura, mas você pode ter a recaída depois do transplante, tá? Existe sim vida normal, mas você tem um período grande aí, de alguns anos ainda, até que se tenha a rotina habitual. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para continuar essa conversa sobre leucemia. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Mistérios do Corpo. O assunto de hoje é a leucemia e eu recebo aqui no estúdio a hematologista do IPC, Instituto Paulista de Cancerologia, doutora Ana Cristina Cardinali. Agora, em 2009, recentemente, inclusive, o esporte brasileiro sofreu com a morte da jogadora de basquete, a pivô Michele Splitter. Ela tinha leucemia, chegou, inclusive, a ser convocada para a seleção brasileira. Ela morreu com 19 anos, a doença dela foi diagnosticada em 2004, quando ela tinha apenas 15 anos. Ela, inclusive, conseguiu se recuperar, retornou às quadras em 2007. Agora, o que choca a gente nesse caso, né, doutora, é o fato de ser uma atleta, uma pessoa que tem uma vida regrada, uma vida saudável, além do fato de ser jovem. Infelizmente, como eu disse anteriormente, a leucemia a gente não consegue relacioná-la a hábitos de vida ruins. Então pode acontecer com qualquer um? Pode acontecer com qualquer um. A leucemia não poupa nem indivíduos menores de idade, crianças, nem tampouco idosos. Então pode ocorrer em qualquer faixa etária e pode acometer indivíduos que tenham tanto hábitos saudáveis como essa atleta, quanto indivíduos que tenham realmente hábitos ruins.